Boa tarde, a paz do Senhor. Queria deixar registrado uma palavra que está no livro de Marcos, capítulo 1, verso 40, como também registra-se no livro de Lucas, capítulo 5, e no livro de Mateus, capítulo 8, que vai falar acerca da vida de um leproso. Um homem que, se você estudar a fundo a sua história no judaísmo, você vai saber que ele tinha família, ele era feliz. Antes de ele adquirir aquela lepra, aquela doença que hoje nós chamamos de hanseníase, ele tinha uma vida feliz, uma vida normal, igual todos nós temos. Ele frequentava as sinagogas, participava das festas judaicas, participava do Yom Kippur, do Sukkot, da festa dos tabernáculos, do Pessa. Ele participava de todos os ritos, de todos os rituais judaicos que compunham a sua religião naquela época. Ele era um homem muito feliz, só que o que ele não imaginava era que um dia, o dia mau ia chegar na vida dele. Esse dia mau que muitos às vezes não querem acreditar, que muitos rejeitam, que muitos não extraem lições dele. O dia mau que Jesus avisou que um dia chegaria na nossa vida, esse dia bateu na porta dele. E eu sei que eu não estou falando para alguém, eu estou falando para bastante pessoas que recebeu de repente esse dia mal na sua vida e que não sabe o que vai fazer. Talvez eu esteja falando para pessoas que tenham recebido um diagnóstico médico, tenha recebido uma notícia triste, a perda de um filho, uma doença incurável, um câncer, uma AIDS, uma doença no coração, no cérebro, no fígado, um nódulo. Mas eu quero dizer para você que além desses dias maus, existe alguém que pode transformar todo o mal e toda a maldição em bênção. Porque eu costumo dizer que tem maldição, tem bênçãos que vêm disfarçadas de maldição. E talvez isso que você esteja vivendo não é uma maldição, é uma bênção do Senhor. E esse homem, o que ele fez? Ele foi até um médico para procurar saber que pigmentos eram esses que estavam no seu corpo. E o médico, desconfiado que fosse lepra, mandou ele procurar um sacerdote capaz. E ele foi até o sacerdote fazendo o teste, conforme o costume da época, dizia que ele tinha que pegar uma agulha e furar partes do seu corpo para ver se ele sentiria dor. E para a triste notícia dele, ao ser picado por aquela agulha, ele não sente nada. E o diagnóstico daquele dia foi terrível aos seus ouvidos, aos seus olhos. Foi constatado que aquele leproso de Marcos capítulo 1, do verso 40 ao 45, estava leproso. E a partir daquele dia a vida dele mudou, ele teria que ser excluído da sociedade, ele teria que abandonar a sua família, pai, mãe, filho, esposa, amigos. Ele teria que abandonar o seu pastor, ele teria que abandonar todos, porque Israel tinha uma maneira de agir, tinha uma forma elitista de agir, de excluir pessoas deficientes, pessoas doentes, pessoas que não serviam para compor a sua sociedade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, aquilo que não serve para algumas pessoas ou para a sociedade, serve para Jesus. Você tem valor para Jesus. Jesus está de braços abertos esperando você. E aquele homem não tinha saído, ele tinha que sair dos muros da cidade, porque a cidade era sitiada, era feita e protegida por muros, porque não é como hoje que existem fronteiras, onde a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, até mesmo a Polícia Federal controlam e tomam conta para cada nação. Naquela época eram muros fortes e altos, ele tinha que sair do muro da cidade e morar num vale, que muitos apelidam de aldeia dos imundos, alguns vão apelidar de vale dos rejeitados, vale dos desprezados, vale dos esquecidos ou vale dos leprosos. Não sei qual seja, qual foi ou qual está sendo o vale que você está vivendo, mas esse vale que você está vivendo não será para sempre, será passageiro. E ele vai nesse vale, ele vai morar nesse vale, ele vai parar nesse vale, ele vai sofrer nesse vale, ele vai ser desamparado por tudo e por todos. Vai sentir falta de muitas pessoas, inclusive dos mais chegados, dos seus familiares.
e as pessoas não podiam visitar ele naquele vale por causa da doença dele, que era contagiosa. Era uma bactéria que atingia os nervos e a pele, fazia a pele cair, fazia perder os dedos, os braços, a perna, o nariz, comia até os nervos das pessoas. Imagina a dor, não física, porque ele não sentia dor física, mas sentia dor emocional. O que atingia aquele homem era o mau cheiro, era o sangue, era a vergonha. E talvez hoje você esteja sentindo uma vergonha imensa por causa do erro de alguém, ou até mesmo por causa de uma má atitude sua no passado. Mas Jesus está lá no monte, esperando você sair desse vale, para poder levar a cura até a sua vida, para poder levar a solução até você. E olha o que vai acontecer. Esse homem morando no vale, de uma certa forma ele vai fazer amizade no vale, e ele vai conseguir um tipo de um salvo-induto, um privilégio, um decreto do governo a seu favor, para que ele pudesse sair do vale e poder esmolar em Jerusalém para poder sobreviver. E eu estou pregando para você que não acredita mais em soluções na tua vida, que Deus vai dar um decreto ao seu favor, que vai fazer você sair desse vale, nem que seja por um momento, para você poder sobreviver. Todavia, esse leproso que não tinha nome, mas tinha história, os 3 evangelistas não dizem o nome dele, mas relatam a história. Muitos hoje se preocupam em postar nome no Twitter, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, mas esquecem de construir a história. E eu aprendi que quando nós construímos uma história, o nosso nome é construído automaticamente. E aquele homem vai esmolar na cidade santa um salvo-induto. Que salvo-induto era esse, pastor? Eu te respondo. Era uma placa que ele pendurava no seu pescoço, onde estava escrito: sou imundo. Não só o bastante, ele teria que sair do vale e já sair gritando: sou imundo, estou imundo, não se aproximem de mim. Aquele homem sofria de uma vergonha intensa. E muitos hoje que estão me ouvindo talvez sofram de uma vergonha por causa de alguma atitude que cometeu no passado ou de alguma covardia que fizeram com você. Mas Jesus está no monte esperando você chegar para resolver a sua situação. E aquele homem vai esmolar. E a história mais linda desse conto paralelo à Bíblia é que aquele homem esmolava não somente para si, mas ele esmolava para poder voltar ao vale e ajudar as pessoas que estavam em situação igual ou pior do que a dele. O que eu quero dizer é simples, que você que está passando por uma prova, por uma necessidade, Deus vai usar quem você menos espera, ou talvez uma pessoa mais necessitada que você, para trazer o suprimento que vai te alimentar nesses momentos de prova, nesses momentos de dificuldade. E esse vale não vai ser para sempre, esse vale tem solução. Jesus ele vai subir ao monte, vai subir praticamente ao céu, porque os montes naquela época eram extremamente altos, como o Monte Sinai, de 2.288 metros. Jesus vai subir um monte muito alto, acompanhado de discípulos e acompanhado de uma grande multidão. E quando Jesus sobe ao monte, ele verifica para onde está o vento. E com a direção do vento, ele vai se portar de costas para o vento e vai pregar a palavra, porque o vento ajudava a propagar e levar a sua palavra com força para atingir mais pessoas carentes e necessitadas do bom alimento vivo, do pão vivo que desceu do céu. Eu estou dizendo para você que você tem que parar de tentar enfrentar esses ventos que vêm contra você. Porque o crente tem mania de enfrentar vento. Vento não se enfrenta. Vento, o que se faz? Você dá as costas para o vento, porque você dando as costas para o vento, você vai pregar a palavra de Deus, vai anunciar as boas novas e o vento só vai fazer as palavras de Deus saírem com mais força e unção da sua boca e vai atingir uma multidão de pessoas que carecem dela. Em nome de Jesus, acorde. É tempo de você despertar. De uma certa forma, essa palavra vai chegar ao vale onde esse leproso está. E acredite, no vale que ele estava, muitos estavam na mesma situação que ele, mas a Bíblia vai dizer que somente uma pessoa sai do vale para poder encontrar com Jesus. Só que existia uma dificuldade. Esse homem, ele não podia subir ao monte. E talvez isso lá no vale já fosse um empecilho para ele poder sair do vale. Mas nós temos que aprender a não sermos limitados às condições impostas por seres humanos. Porque o Deus sobrenatural quebra qualquer tipo de regra e dogma de homens naturais. Porque Deus é sobrenatural e atemporal. Deus, então,
vai tocar no coração de Jesus, Jesus vai começar a descer o monte. Aquele homem que está lá no vale, ele vai decidir, eu vou me encontrar com Jesus. Sei que eu não posso subir no monte, porque os judeus tinham mania de só deixar subir no monte quem era puro e santo, quem era limpo, e quem era leproso era pecador, era imundo, era sujo. Então aquele homem era impossível de ir no monte, impossibilitado de ir no monte. Mas eu vou dizer para você, quando te impossibilitam de ir para o monte, o dono do monte vem até você. Talvez você esteja impossibilitado de chegar até um lugar para poder adorar a Deus. Mas quando alguém te proíbe, te coíbe, te inibe, te enclausura e não deixa você chegar até o Eterno vem até você porque ele conhece a situação que você vive. Aquele homem não quer saber, ele vai conversar com pessoas que estavam na mesma situação que a dele, só que o que ele vai fazer? Ele vai decidir sozinho. Porque se um não quer, eu quero. Se todos não querem, eu quero me encontrar com Jesus. É o que ele faz. E ele não vai andando, ele vai correndo. E ele vai correndo, vai correndo, vai correndo. E a primeira coisa que ele vai fazer é ter que enfrentar uma grande multidão. E nós, às vezes, ficamos tristes, abatidos, ficamos desestabilizados, porque nós enfrentamos alguém grande, forte, poderoso. Enfrentamos 2 pessoas, enfrentamos 3. Aquele homem não está enfrentando 1, 2, 3, está enfrentando uma grandíssima multidão. Eu quero dizer para você que quando você enfrenta 1, 2, 3 ou multidões, você acaba se encontrando com Jesus e recebendo a cura que te pertence. E aquele homem não quer saber de multidão, mas quer saber de Jesus. E quando ele chega próximo ao monte, Jesus já está descendo. Porque Jesus acabou o monte, acabou o sermão no monte, mas não deixou de operar na vida daquele homem. Aquele homem estava passando por uma grande prova, estava passando por uma grande luta. E é assim que acontece na nossa vida também. Note que na escola, na faculdade, quando somos pequenos, nós aprendemos as lições para poder fazer a prova. Com Deus é diferente. Deus nos põe na prova para nós podermos aprender as lições da vida. E aquele homem aprendendo com a dor, porque aprendemos mais na dor do que na alegria, aprendemos mais na prova do que na bênção, crescemos mais no deserto do que nas Canaãs. Aquele homem se direciona ao encontro de Jesus. E quando ele vai chegar perto de Jesus, ele só vai fazer uma pergunta: se tu queres, Senhor, eu posso ficar limpo. E Jesus não vai falar mais nada. Jesus vai falar assim: eu quero. Toca nele e ele é purificado da lepra. Eu acho que você não entende o que eu falo, então eu vou te explicar. Quantas perguntas você fez para Deus até o dia de hoje? Quantas madrugadas você orou? Quantas indagações o seu coração fez? Quantos clamores você proferiu? Será que eu posso? Será que eu faço? Será que o Senhor quer? E Deus está dizendo agora: eu quero. E quando Jesus fala eu quero, a cura acontece. A bênção chega, a porta se abre e o propósito é realizado. Eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, que você está sendo curado dessa chaga, dessa dor, desse tipo de lepra que entrou na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus, você está sendo tocado agora, você está sendo curado agora por essa lepra, por essa chaga, por essa enfermidade. E Jesus vai advertir aquele homem: olha só, não diga nada a ninguém do que eu fiz sobre você. Apenas vai e apresenta-se ao sacerdote e cumpre o ritual da lei mosaica. E aquele homem vai cometer um grave erro. Ele, na mesma hora que ele sai com a cura recebida, ele vai proferir para todo mundo tudo aquilo que Jesus fez na vida dele. E nós não somos diferentes. Jesus nos cura, nos abençoa, nos eleva, nos concede coisas maravilhosas, mas nós andamos com Jesus, recebemos as maravilhas dele, mas não temos o hábito de obedecer tudo aquilo que ele fala. E Jesus estava ensinando para ele que o silêncio que ele tinha que fazer, o silêncio que ele tinha que ficar, foi a causa da lepra ter entrado na vida dele. Porque uma corrente judaica majoritária diz que a causa da lepra na vida dos judeus no passado era por eles terem a língua grande, por eles falarem demais, por eles falarem em hebraico lashon hará, que significa fofoca, maledicência, calúnia, difamação.
Então Jesus estava ensinando aquele homem a não falar mais demais na vida dele. Só que ele não consegue. Eufórico, alegre, ele continua falando demais. Então eu estou dizendo para você, é melhor ficar no silêncio recebendo a bênção de Deus do que ficar falando demais e ser leproso. É melhor permanecer no silêncio de Deus, tendo contato com Jesus, recebendo as maravilhas de Jesus, do que falando demais tudo que Jesus te deu, tudo que Jesus depositou em você, tudo que Jesus faz através de você, ou falando mal do irmão e acabar sendo leproso e contagiando as pessoas. E uma máxima judaica disse que a lepra na vida do judeu é tão séria e é comparada, sabe o que? A uma flecha e não uma espada. Porque uma espada mata quem está perto, mas a flecha mata quem está longe. E assim é o que a calúnia faz. A calúnia não é considerado um assassinato, é considerado um triplo assassinato. Por quê? Porque a calúnia mata o caluniador, mata o ouvinte e mata a vítima que está sendo caluniada. E nós devemos aprender a viver mais em silêncio, porque em silêncio ferimos menos as pessoas, matamos menos as pessoas, destruímos menos o ministério das pessoas. Todos nós temos um tipo de lepra, todos nós temos um tipo de doença, um tipo de fraqueza, e nós precisamos nos ater a nós e melhorar a nossa vida para que a sociedade seja melhor através de nossa pessoa. E aquele homem recebendo essa notícia, aqui eu estou finalizando, aquele homem sendo curado, ele continua falando, continua divulgando, mas Jesus é tão bom que não permite que a lepra entre na vida dele. E depois dele divulgar para algumas pessoas, ele vai se apresentar ao sacerdote, que vai cumprir o rito que está em Levítico 14, do verso 1 ao verso 10. O sacerdote tinha que pegar um cedro, uma madeira, cobrir com isopo, que é um algodão, encobria parte da madeira. Pegava um manto vermelho e botava sobre ela. Pegava uma piscina de barro, botava água corrente. Pegava 2 pombas. Uma das pombas era morta. Jogava a água da pomba, jogava o sangue da pomba na água corrente, na vasilha de barro. A outra pomba era segurada pelo outro sacerdote. O ex-leproso ficava em posição de destaque, enquanto um sacerdote molhava o pau de cedro com isopo e o manto vermelho sobre a água corrente, o sangue, e aspergia 7 vezes sobre a vida do ex-leproso. E o que acontecia? Uma pomba morria. Era comprovado que ele estava curado. E a outra pombinha era jogada aos céus e ela voltava a voar novamente. Eu estou dizendo para você que uma pomba teve que morrer na cruz do Calvário, chamada Jesus Cristo, derramando o teu sangue no madeiro de cedro, para que eu e você pudéssemos ser livres de toda lepra, toda doença, toda dor, toda chaga, toda enfermidade. Esse homem Jesus teve que morrer para que nós pudéssemos voar aos campos e chegar ao céu novamente. E eu estou dizendo para você agora, em nome de Jesus, essa palavra é para você que crê e tem fé. E se você não tem fé, eu tenho por você. Deus está curando você de algum tipo de lepra. Alguma mágoa que foi feita lá no passado por um familiar, por um ente querido, por uma pessoa que se amava muito. Deus está curando esse seu sentimento hoje. Esse sentimento que você não conseguia liberar esse perdão há muito e muito tempo, há muitos anos. Deus está curando alguma doença que o médico falou, não tem mais jeito, não tem mais cura. Deus está libertando você desse mal. Em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Meu nome é pastor Rodrigo Arguelles. Sou pastor da Igreja Pentecostal Luz para as Nações, situado em Copacabana, na rua Siqueira Campos, número 43, sala 719. Graça e paz. Deus te abençoe.